Mas hoje nós vamos encerrar então esta série 30 dias de rendição, fechando com o caminho para a rendição, o caminho para a rendição total. E enquanto durante esta semana preparava aquilo que Deus tinha colocado no meu coração para compartilhar com os irmãos, lembrei de um pregador que já está na glória, que pessoalmente eu sempre gostei muito de ouvi-lo, pastor Miqueias da Paz Barreto. Pastor Miqueias foi um grande pastor na nossa denominação, na Convenção Batista Brasileira, e um homem que pregava com uma maestria, com uma simplicidade, mas um grande evangelista. E por muitas vezes tive a oportunidade de ouvi-lo pregar, e uma destas mensagens que ele pregou mexeu muito com o meu coração, quando nós estávamos ali em Braslândia ainda. Os irmãos aqui de Braslândia, não sei se recorda, quando ele veio pregar, veio ser conferencista, pastor Miqueias da Paz Barreto. Mas uma das histórias, irmão Valdinei, que ele contou e mexeu muito com o meu coração, ele, naquele sermão, ele contou que certa feita em uma igreja, era um domingo como esse, um encontro como esse, num culto festivo como esse, um senhor veio visitar naquela noite. E aquele homem tinha passado na sua jornada de vida um processo, e ele tinha vivenciado um acidente em que ele tinha perdido as suas duas pernas. E ele chegou, ficou na última fila, e transcorreu o culto, aquela alegria, os louvores, o tempo de adoração, cânticos, hinos. E então o pastor começou a pregar. E aí, irmão Luciano, o pastor, de maneira muito animada, muitas vezes igual o pastor Fabrício fica aqui pregando, ele falou do evangelho da graça de Deus, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele pregou uma mensagem falando do grande amor de Deus, e as pessoas ficaram assim impressionadas, impactadas, e um grande mover de Deus naquela noite. E então, quando ele terminou o sermão, ele começou a fazer o apelo naquela noite. E na hora, irmã Lourença, que ele começou a fazer o apelo, aquele homem, ele já tinha acostumado a se locomover ao seu modo, apenas com os braços. Ele saiu da última fila e veio andando até a frente. E quando ele chegou diante de toda a igreja, e ele veio à frente, virou para o pastor e disse: pastor, será que Deus aceita um homem como eu, que só tem a metade do corpo? Então aquele pastor, de maneira muito sábia, virou para aquele homem e disse: sim, Deus aceita a metade de um homem que se entrega por inteiro, mas Deus não aceita um homem por inteiro que se entrega pela metade. É sobre isso que nós temos aprendido durante esses dias, é sobre a nossa entrega. E muitas vezes nós temos dificuldade de nos entregarmos por inteiro, de nos lançarmos por inteiro diante da presença do Senhor. E nessa noite eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, porque Lucas faz questão de narrar, quando ele escreve para Teófilo, ele está escrevendo. Lucas não foi um dos 12 discípulos de Jesus, mas o doutor Lucas, ele era um homem que sabia fazer um relatório de maneira muito especial, até porque como médico, era alguém que sabia facilmente relatar. E então ele pega uma missão muito preciosa, que é relatar. Ele escreve para Teófilo primeiramente o livro de Lucas, e depois ele escreve Atos. E então eu quero desafiar você, da próxima vez que você ler Lucas, leia Lucas e leia Atos juntos. Você vai ver a história muito mais completa, e de preferência esqueça os capítulos e esqueça os versículos, porque você vai notar uma carta como um todo. Capítulos e versículos não fazem parte dos textos originais, eles foram colocados para nossa compreensão e facilitar essa didática que nós temos agora.
Mas muitas vezes nós ficamos tão apegados a capítulos e versículos que nós deixamos de pegar a essência da carta, do texto como um todo. Como pastor, eu tenho insistido em que possamos trazer a Bíblia, e talvez até por insistência de papel mesmo. Eu sei que a Bíblia eletrônica é muito boa, tem muitas pessoas que já se acostumaram a usar, mas vale a pena a gente andar com as Escrituras, vale a pena a gente abrir as Escrituras. E se você está com a sua Bíblia digital, acione o seu aplicativo agora também, e você vai ser abençoado. E o caderninho, né? O pastor tem insistido, traz o caderninho para você ir anotando aquilo que Deus falar com você. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente fala de rendição completa, nós precisamos visitar o apóstolo Paulo. Nós não poderíamos fechar esta série de mensagens sem olhar para o testemunho de Paulo, e nenhuma pessoa, exceto Jesus, deu forma à história do cristianismo, à história da igreja, como o apóstolo Paulo. Quando a gente olha para a vida de Paulo, mesmo antes do seu encontro pessoal com Jesus, mesmo antes de Paulo se tornar um cristão verdadeiro, as suas ações, elas tinham um significado muito grande. Ali quando Paulo perseguia a igreja, e aí vamos só fazer um ajuste aqui, se em algum momento eu chamar de Paulo, se em algum momento eu chamar de Saulo, fique muito tranquilo, porque Paulo e Saulo são as mesmas pessoas. Ele tinha um nome que ele ganhou como judeu e um nome que ele tinha pela sua cidadania romana. Então, em alguns momentos, Paulo usava Paulo no contexto em que ele estava, em algum momento ele usava Saulo no contexto em que ele estava, de acordo com quem melhor fosse usado o seu nome e a forma que ele seria apresentada. Então, não é que Saulo ao se converter, tenha virado Paulo, não. Ele tinha os dois nomes. Então, se em algum momento eu citar Saulo, se em algum momento eu citar Paulo, eu estou mencionando a mesma pessoa que teve uma experiência com o Senhor. A única diferença é que, como um cidadão romano, ele tinha um nome que ele recebeu, e como depois um cidadão judeu, ele também tinha um nome, ok? Quando a gente olha para Paulo, fariseu, criado com um dos melhores mestres da época, que era Gamaliel, Paulo, ele pôde aprender de maneira muito especial, mas Paulo começou a perseguir de maneira frenética os cristãos. Ele consente na morte de Estevão, e era um homem muito dedicado à religião judaica. Eu fico imaginando Paulo crescendo aos pés de Gamaliel, e de repente tudo que aquele homem ouviu durante toda a história, ele era alguém que conhecia a Bíblia do seu tempo, a Bíblia que estava nas suas mãos. A Bíblia que Paulo tinha nas suas mãos é o que nós temos hoje do Antigo Testamento. Paulo tinha a lei, os escritos e os profetas. A lei de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, isso consentia a lei. Paulo tinha os escritos, que é toda a história, e Paulo tinha nas suas mãos os profetas, que vai desde Daniel a Malaquias, os profetas maiores, os profetas menores. Então Paulo, ele tinha a escritura nas suas mãos, e ele cresceu conhecendo a história do seu povo. Imagine alguém que cresceu, irmã Elionai, ouvindo assim: não se afaste de Deus, não tire Deus da sua vida, só existe um único Deus, a Ele você deve servir, a Ele você deve honrar. Imagine alguém que foi formatado para literalmente honrar a Deus em todas as circunstâncias, um homem que tinha recebido um treinamento dos mais respeitados rabinos do seu tempo, que era Gamaliel, um homem que queria honrar a Deus em todas as coisas, nas suas intenções. O seu esforço era sincero, só tinha um detalhe: ele tinha o foco errado. Ele ainda não tinha entendido acerca do Messias. Ele sabia que o Messias viria, mas ele ainda não reconhecia em Cristo esse Messias. E diante dessa situação, ele, como um bom fariseu, conhecedor das Escrituras, ele passou a odiar a fé dos cristãos. Ele passou a odiar os seguidores de Jesus. Ele passou a odiar aqueles que estavam anunciando que um homem lá da Galileia tinha vindo e seria o Messias. E diferente dos saduceus, os fariseus não eram dados à ressurreição. Já não bastava
ter a compreensão que ele não era o Messias, ainda ser questionado acerca que ele ressuscitou. Ele está vivo, e agora eles andam dizendo aí para todos os lados que ele vive. Esse povo perdeu a cabeça, estão desajuizados, e ele começa a perseguir os cristãos. Diz a palavra de Deus que a sua perseguição era implacável. Achei tão interessante esta semana, quando um teólogo, mencionando sobre Paulo, diz que Paulo estava intoxicado pelo ódio. O homem, quando está intoxicado pelo ódio, é assim: ele persegue, ele maltrata, ele perde os seus valores, e às vezes até mesmo em nome de Deus. Mas nesse episódio da conversão de Saulo, nós podemos ver o episódio de uma entrega total. E eu queria que você conferisse na Bíblia, visse comigo versículo a versículo se o que o seu pastor está pregando está nas Escrituras. Nós precisamos resgatar, sermos bereanos, literalmente como a Bíblia nos ensina. Atos capítulo 9, verso 1. Saulo, respirando ainda as ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse preso a Jerusalém. Paulo tinha conseguido então uma autorização para ir até Damasco. Damasco era a capital da Síria, ficava aproximadamente 100 quilômetros de Jerusalém, então não era uma viagem tão próxima. Se hoje andar 100 quilômetros de carro, com todas as condições que nós temos, já não é uma viagem que a gente diz assim, vou ali. Imagina nos dias de Paulo, onde muitas vezes o transporte era o cavalo, as carruagens, e até nós vamos corrigir hoje aqui que a gente diz que Paulo caiu do cavalo, né? Nesse texto aqui não menciona isso não, irmãos. Em nenhum momento diz que ele se prostrou, mas não diz se ele estava sobre um cavalo, não diz no que ele estava. Mas Paulo estava fazendo uma viagem de aproximadamente 100 quilômetros. Por quê? Porque lá em Damasco tinha uma numerosa população de judeus. Era um lugar onde muitos judeus tinham se refugiado, inclusive também crentes helenistas, porque eles tinham fugido de Jerusalém em virtude da perseguição. Os crentes em virtude da perseguição por causa do evangelho, e muitos judeus também tinham fugido em virtude da perseguição romana. Então Damasco se tornou um centro de pessoas que vieram do refúgio, e ali estava Saulo agora pedindo autorização. E é interessante que John MacArthur faz um relato disso muito detalhado, e Paulo pede orientação para ir às sinagogas de Damasco, ver o que estava acontecendo e prender os cristãos que estavam ali. É interessante que Lucas, quando narra, diz assim, a fim de encontrar alguns que eram de onde? Como, Rafa? Do caminho. Os primeiros cristãos, em algum momento, eles foram conhecidos como os do caminho. Isso era uma referência a como Jesus Cristo se apresentava, porque quando ele é questionado quem ele era, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele ficou conhecido, e ele se apresenta como o caminho, e muitos desses irmãos neotestamentários ficaram descritos como sendo aqueles do caminho, uma relação como Jesus se apresentou aos seus discípulos, ele que era o caminho da verdade, o caminho da vida, ele que nos trouxe como caminho santo lugar, e agora ele se apresenta. E é interessante que esse espírito missionário de Paulo já existia no seu coração antes da conversão. Ele já tinha esse espírito desbravador, ele era alguém que queria ir conquistar, fazer alguma coisa para Deus. Isso já estava no seu coração, e ele vai a Damasco, ele vai em busca, ele pede autorização para estar ali. Saulo recebe a autorização, Paulo recebe a autorização, vai a Damasco, só que ele não imaginava do que iria acontecer com ele no caminho. Porque quando nós estamos cheios de nós mesmos, seguros de nós mesmos,
E principalmente quando nós apoiamos a nossa ação, a nossa vida, à luz apenas de quem nós somos, nós nem sequer imaginamos o que pode acontecer. Quando nós estamos tão cheios de nós mesmos, nós nem sequer imaginamos o que pode nos acontecer no caminho. Nós temos aprendido um pouco durante esses dias sobre orgulho, sobre eu. E se tem uma coisa que acontece conosco quando o nosso eu está tão evidente, que nós até esquecemos perguntar se é da vontade de Deus ou não. Porque a gente já está tão autoconfiante, a gente já está tão certo que as coisas vão acontecer. E eu fico imaginando como Paulo estava vindo para Damasco, autoconfiante, com outras pessoas ao seu redor, literalmente faca no dente. Agora a gente prende, agora a gente pega. Ele já tinha consentido na morte de Estevão. Fato é que nós não temos nenhum caso nas Escrituras de pessoas que notoriamente foram assassinadas por Saulo ou por Paulo, mas a verdade é que em muitos contextos, pessoas que foram presas e pessoas que ele consentiu na morte, como o caso de Estevão, e ele ia a Damasco com esse objetivo, com esse desejo. Mas diz o verso 3, que indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, ali Saulo, ali Paulo tem um encontro pessoal com Jesus. O Senhor deteve aquela jornada apressada de Paulo no caminho de Damasco. Quanto ódio naquele coração, mas o desejo sincero, só que equivocado, perseguindo os cristãos. No meio do caminho, meus irmãos, ele tem essa experiência com Deus e ouve do próprio Senhor Jesus. Então, chegando perto de Damasco, subitamente o esplendor, o céu se abre. Paulo tem um impacto pessoal com Jesus. E meus irmãos, a partir deste encontro, a partir do encontro de Saulo com Jesus, a sua vida nunca mais foi a mesma, pois é impossível um homem que se encontra com Jesus ser a mesma pessoa. A vida de Saulo é transformada, a vida de Saulo é moldada no seu encontro com Jesus, assim como aconteceu com Nicodemos, assim como aconteceu com o cego de Jericó, assim como foi com Zaqueu, assim como foi com a viúva de Naim, assim como foi com Jairo, assim como foi com a mulher do fluxo de sangue, assim como foi com a minha vida no dia em que eu conheci Jesus. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. A morte me perturbava, mas naquele encontro que eu tive com Ele, a partir daquele dia, Ele mudou meu coração. Sabe por quê? Porque quando a gente se encontra com Jesus, nunca mais a nossa vida é do mesmo jeito. E esta é a primeira das 6 visões que Paulo tem, narrada nas suas cartas. E ele tem essa visão, e ele diz: quem é Senhor? Quem é Senhor? Diz o verso 5, e disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Tem alguns teólogos que querem defender que quando Paulo usa a expressão Senhor aqui, ele estava usando um pronome de tratamento educado. Irmãos, é impossível ser apenas um pronome de tratamento. Pelo que acontece anteriormente e o que acontece no contexto posterior, Paulo usa a expressão Kyrios, que é a expressão Senhor, não como um pronome de tratamento, mas Paulo está reconhecendo o senhorio de Cristo, aquele que tem todo o poder, aquele que pode todas as coisas. Paulo está reconhecendo numa experiência pessoal que a partir de agora outra pessoa estaria no controle da sua vida. Seria algo muito mais do que um tratamento respeitoso, era uma experiência pessoal de Saulo com Jesus. E aí ele diz: quem é Senhor? É o Senhor que tem poder sobre todas as coisas. Ao usar essa expressão Senhor, era muito mais do que uma reverência.
mas era a evidência do sobrenatural, do Espírito Santo de Deus já trabalhando no seu coração, e ele sendo convencido do pecado, da justiça e do juízo. E aí o Senhor usa uma expressão para Paulo, que a gente devia guardar ela no nosso coração: dura coisa é recalcitrar contra. O que é isso, Rafa? Quem vem lá da roça, igual a gente que vem do interior, quando você junta uma junta de bois e você bota a canga nela, ou quando você usa um animal, né, irmã Raimunda, para arar, bota aquele arado manual, e você tem um animal para puxar, ele vai à frente, mas de vez em quando ele empaca. Essa é uma expressão bem conhecida, né? Está empacado esse bicho. Aí, quem lá do interior sabe, usava muito isso antigamente, hoje já usa muito menos, praticamente não se usa, até por proteção dos animais. Mas você tinha assim, ó, uma vara grande, e essa vara grande na ponta tinha o quê? O aguilhão. E aí você pegava aquela vara e fazia o quê no bicho? Bora, bora, bora! E quando você fazia isso, o aguilhão, pela dor do animal, ele desempacava. Quando o Senhor está dizendo assim, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, esse era um ditado muito comum, esse era uma expressão muito comum nos dias de Paulo, mostrando que nos dias de Paulo, quando ela era usada comumente, era assim: cara, é difícil você lutar contra a autoridade, é difícil você lutar contra quem tem o poder, é difícil você lutar com quem é superior contra você. Ela foi usada em diversas culturas. Essa é uma atitude infrutífera, absurda, não vai dar certo, só vai te deixar marcado, só vai te deixar detonado, e você não vai resolver nada. Então é duro lutar contra os aguilhões. Mas por que ela foi usada com Paulo? Em outras palavras, você já perdeu quando você briga com Deus. Tem gente que quer brigar com Deus, tem gente que Deus está falando, tem gente que Deus está ensinando, tem gente que Deus está orientando, tem gente que Deus está se revelando e se mostrando todos os dias na sua vida, no seu casamento, na sua família, de todas as formas, e você está brigando, e você está sendo aferroado, você está levando lapada, e os aguilhões estão detonando você, os aguilhões desse mundo, as circunstâncias desse mundo, e você continua lutando. Você já perdeu. Não adianta resistir ao Senhor, com Deus não se luta. E aí Paulo, tremendo, atônito, diz: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aí o Senhor diz: levanta, vai para a cidade, e lá vou te mostrar o que convém fazer. E aqueles homens então que estavam com Paulo, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Que experiência! Eles conduzem Saulo até Damasco, e ali ele fica 3 dias sem comer e sem beber. Irmãos, a partir daquele momento Saulo estava entregue, Paulo estava entregue a outra autoridade. Não teria frase melhor, Léo, para resumir isso, quando ele diz: o que queres que eu faça? O que o Senhor espera de mim? E o Senhor diz: levanta e vai. Ele levanta e vai. Aquele homem com aquela arrogância, talvez, o seu conhecimento, querer exercer a justiça própria, de repente agora está prostrado diante de Deus, reconhecendo a Jesus Cristo como Senhor e dizendo: o que queres que eu faça? Sob nova direção é a frase melhor dita para Paulo nesse momento. Agora ele não é mais dirigido pelo seu eu, agora ele é dirigido pelo poder de Deus. Aqui nós temos uma experiência extraordinária, e é por isso que eu disse que hoje é o nosso último encontro, e a gente está caminhando para o fim da mensagem, entendendo que Paulo passa por um processo de rendição total. E se a gente pudesse resumir esse processo de Paulo de rendição total, ele se deu em 3 passos. E eu termino mencionando esses 3 passos. O primeiro passo da rendição total de Paulo ao Senhor foi justamente no verso 4, quando ele ouviu uma voz que lhe dizia. O primeiro passo para a nossa rendição
é quando nós passamos a ouvir a voz de Deus. A tão doce voz suave do Senhor, irmão Valdinei. Paulo ouviu a voz do Senhor. E a verdade é, meus irmãos, que Deus não parou de falar. Deus continua a falar. Nós é que não temos tempo para ouvir. Nós é que não paramos para ouvir o que Deus está falando conosco. E muitas vezes o que nos faz impedir a voz de Deus, a primeira coisa é o pecado. O texto diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir. Isaías 59 versos 1 e 2. A sua mão não está encolhida para que não possa salvar, mas os nossos pecados nos separam de Deus, e Deus está falando conosco, mas os nossos pecados muitas vezes têm nos afastado do Senhor. E não nos afasta só do Senhor, nos afasta da comunhão. E aí a gente passa a viver como um solitário. Nós passamos a buscar o nosso próprio interesse. O homem mais sábio do mundo, escrevendo Provérbios capítulo 18 verso 1, vai dizer: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A gente passa a viver como ermitão. E aí sabe o que acontece? A gente deixa de ouvir a Deus por causa do pecado. A gente se passa a viver solitário. Aí a gente se afasta da comunhão da igreja, a gente se afasta da comunhão com os irmãos, a gente afasta do convívio da comunidade e passa a viver de maneira solitária. E é na comunhão com a igreja, é na comunhão com os irmãos, é em noites como essa, é num grupo pequeno numa casa, é numa reunião de oração, que muitas vezes um irmão compartilha uma palavra, compartilha um versículo, compartilha uma mensagem, e Deus fala conosco. Mas quando a gente faz a opção de andar sozinho, a gente caminha sozinho e deixa de ouvir a Deus. E agora então, pós-pandemia, isso então se tornou muito maior, porque a gente passou a entender que a gente pode ser crente longe, que a gente pode ser crente distante do corpo, e Satanás está aproveitando, e muita gente não consegue mais ouvir a Deus. Sabe por quê? Porque está distante da comunhão com o Senhor, da comunhão com a igreja. No silêncio, aí sabe qual é a terceira etapa para não ouvir a Deus? Isso me faz lembrar da parábola do semeador. A semente foi lançada, só que um dos tipos de solo em que a semente caiu, você lembra qual é? É aquela que caiu entre espinhos. O que são os espinhos? O que é, Rafa? Os espinhos são as coisas deste mundo. A gente peca, a gente se afasta, aí a gente deixa que os espinhos deste mundo sufoquem a mensagem de Deus para nós. Aí a gente fica sufocado, aí a gente anda sufocado, e Deus está falando e a gente não está ouvindo. Deus está ministrando ao nosso coração e a gente não consegue ver. A primeira coisa de uma mudança, de uma entrega total, é quando a gente ouve a Deus. E Paulo ouviu a Deus. Paulo entendeu que Deus estava falando com ele. Ele ouviu a sua doce voz, e aí ele cai em terra. Ele cai. Sabe por quê? Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, nós não resistimos ao Senhor, mas muitas vezes nós não estamos ouvindo, porque o pecado tem nos afastado de Deus. A solidão, digo a solidão, o afastamento da comunhão com os santos, e principalmente as distrações deste mundo estão nos sufocando da mensagem de Deus brotar no nosso coração. Segundo passo, ele reconheceu o senhorio de Cristo. Sabe o que ele fez? Senhor, 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 o que o Senhor quer que eu faça? Aí o Senhor vai de maneira muito clara nos ensinar: não adianta lutarmos contra Deus. Não adianta você lutar, querer insistir, andar longe de Jesus. Não adianta você querer lutar, a andar afastado da comunhão. Não adianta, meu irmão. Você já recebeu o selo do Espírito Santo, e você já não pertence a mais ninguém. Você nunca mais vai ter alegria lá fora no pecado, no mundo. Sabe por quê? Porque onde você passar, lá no seu coração, o temor, o selo do Senhor em algum momento vai te lembrar que você não pertence mais ao mundo.
Isso nos faz lembrar daquele filho que um dia pediu a herança do pai e disse assim: pai, eu estou indo embora. E eu me lembro que quando, com 13 anos, depois da minha conversão, eu ganhei uma Bíblia da irmã Lúcia. A irmã Lúcia me deu uma Bíblia de presente, e aquela versão dizia que ele viveu dissolutamente. Eu guardei essa palavra que eu achava tão interessante, eu não sabia o que era. Mas dissolutamente, como é que alguém vive dissolutamente? Aí um dia eu fui procurar. Ele gastou tudo com o que não presta. Ele gastou fazendo coisas erradas. Ele gastou na libertinagem. Ele gastou no pecado. Mas um dia, quando ele estava lá na pocilga, de fazendeira a pocilga, ele lembrou de uma coisa: na casa do meu pai, na casa do papai, nem os funcionários ficam com porcos. Eles têm o que comer. Eu vou voltar e vou pedir para ele me aceitar como um dos trabalhadores. Meu irmão, você pode tentar, você pode querer fazer o que for lá fora, mas se uma vez na sua vida você teve um encontro com Jesus, se você o recebeu na sua vida, você vai lá. Você pode chegar na pocilga, mas você vai voltar para a casa do Pai em nome de Jesus. Você vai voltar. Sabe por quê? Porque o seu lugar não é na pocilga, o seu lugar não é andando com porco, o seu lugar é na casa do Pai. E essa história, irmão Eduardo, foi contada por um judeu. Que imagine um judeu andar com porco. Se tem uma coisa que seria a pior coisa no contexto de um judeu, um animal imundo, um animal impuro. Sabe por quê? Você está lutando com Deus. Abandona a teimosia. Abandona a sua teimosia. Está tudo dando errado. Você já ouviu conselhos, mas você continua insistindo. Está tudo caminhando de mal a pior. Oh, coisa terrível, é gente teimosa. Eu tenho um amigo, irmão Juarez, que nós trabalhamos juntos. Ele me ensinou recentemente uma verdade que eu guardei no meu coração: nunca teime com um teimoso, que você vai deixá-lo mais teimoso ainda. Ore por ele. Gente teimosa, a gente tem que orar por ela, porque quando você fala alguma coisa, quando ele aconselha querendo o melhor, o cara é tão teimoso, está indo de mal a pior, está batendo cabeça, está se afundando, está na lama, mas ele não entende, e está só se afundando. Mas Deus é tão bom, porque lá da pocilga, quando a gente clama, Ele estende a mão e nos tira de lá e nos recebe como filhos. Oh, aleluia! Reconheça o senhorio de Cristo. E eu termino, irmãos, dizendo que o terceiro passo: primeiro passo, ouvir a voz de Deus. Segundo passo, reconhecer a Cristo, não lutar mais contra Deus. E terceiro, sabe o que é? Obediência. Não existe verdadeiro reconhecimento se não há obediência. O que de fato demonstra a nossa fé, quando Paulo reconhece, e ele tremendo, ele diz assim: o que o Senhor quer que eu faça? O que eu tenho que fazer? Qual é o próximo passo? E o Senhor disse assim: levanta, vai para a cidade que eu vou te mostrar o que você convém fazer. E os homens que estavam com ele estavam espantados, mas na mesma hora ele levantou e ele foi lá para aquela rua chamada à direita. Lembra? Porque Deus, quando fala, Ele fala até o endereço certinho, nessa conversa fiada não. Ele diz até a rua. Vá à rua chamada à direita. E depois Deus fala com Ananias e a gente sabe o resto da história. Mas Paulo é obediente, ele levanta e vai. O problema é que muitas vezes a gente ouve Deus falando conosco, a gente está lá na pocilga, indo de mal a pior, mas a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não obedece. A mudança radical na vida de Paulo acontece a partir da obediência. Ele se rende ao Senhor, ele se entrega. Sabe por quê? Porque ele viu que ele tinha perdido. Nós moramos no Rio de Janeiro um tempo, né, querida? Temos vários irmãos cariocas aqui, né, irmã Marília? Glória a Deus. Que maravilha, né, irmã Marília? Eu até queria aprender a falar, irmã Maria, mas o mineiro não tem jeito. Para o mineiro falar isso é difícil, né? O pastor é lá do mato. Mas o carioca tem uma expressão que eu gostei muito. Ele diz assim: Deus vai te pegar na curva.
E dia que Deus te pegar na curva, irmão, acabou-se. Tu tá batendo, tu tá tentando, tu tá remando, só que tu tá remando pro lado contrário. Tu tá indo na direção contrária. Tu tá tentando fazer a coisa na força do teu braço. Você tem batido de muitas formas e não anda, sabe por quê? Porque você ainda não se rendeu. Nosso mestre não está aqui hoje não. Nosso mestre Anderson. O Anderson vai nos ensinar jiu-jitsu, irmão Eduardo. Nós vamos aprender, nós vamos ser aluno, né? Vamos aprender para cuidar do físico também. Mas em qualquer luta tem uma expressão muito interessante. Quando o cabo já não está aguentando mais, ele faz o quê? O que isso significa? Não aguento mais não. Eu estou rendido. Acabou. Só da gente ver o irmão antes a gente já quer fazer isso, né? Mas sabe o que está acontecendo? Você ainda não teve coragem de Você está sendo solapado por esse mundo. Você está sendo solapado. Você está batendo cabeça. Você já chegou na pocilga e você está achando que ainda está podendo. E Deus está falando com você e você não tem a coragem de se render e dizer: olha, eu estou sendo orgulhoso, Deus, me perdoe. Deus, hoje é o dia que Deus está falando para você. Bate e volta, porque a mudança vai acontecer assim. Quero te convidar a ficar de pé. Os meninos vão se achegar aqui. Você que está em casa agora, hoje Deus está falando com você. Você está se debatendo, você está brigando. Olha só, você vai de um lado, você vai do outro e nada. Sabe por quê? João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira e o Pai o avicultor. Aquele que estiver ligado em mim vai dar muito fruto, porque sem mim, vamos mais uma vez, porque sem mim, você acha que você vai avançar desse jeito? Hoje é dia. Hoje Jesus está falando assim, ó, volta. Aí você diz assim: pastor, mas eu estou tão arrebentado, eu estou só a metade. Não tem problema não. Mas se você se entregar por inteiro, Jesus prefere um homem pela metade que se entregue por inteiro, do que alguém por inteiro que talvez não se entrega nem um terço, nem sequer pela metade. Hoje é o dia. Eu queria que você baixasse a sua cabeça hoje, e a gente já termina. Hoje Deus falou ao seu coração. Você não veio aqui esta noite por um acaso. Você não chegou aqui por um simples momento em que você acha que saiu da sua casa e veio aqui hoje, não. Você veio aqui porque a sua vida é resposta de oração. Você entrou nesse lugar hoje porque o Espírito Santo te conduziu até aqui. Você só falou o nome de Jesus aqui hoje porque o Espírito Santo conduziu a sua vida. Porque a palavra de Deus diz que a gente não abre a nossa boca para falar o nome de Jesus se não for conduzido pelo Espírito Santo. Você só chegou aqui conduzido por Ele. Isso não foi de um acaso. Isso não foi algo normal ou anormal. Isso foi algo que estava planejado, mas planejado por Deus. Sabe por quê? Porque hoje é o dia do seu retorno. Hoje é o dia de você voltar para casa. Hoje é dia da sua rendição completa. Chega de bater cabeça, chega de lutar. Hoje é o dia de você dizer assim: Deus, eu reconheço que eu preciso voltar para casa hoje. Eu estou na pocilga. Eu estou aqui enquanto os trabalhadores lá na casa do papai têm alimento, mas eu estou me debatendo aqui. Dura coisa é recalcitrar contra os agrilhões. Dura coisa é você brigar com Deus. Você já perdeu. Hoje Jesus está falando para você voltar. E eu queria orar por você que hoje entendeu que Deus está te chamando para voltar. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente.
Eu queria que você tivesse a coragem de sair do seu lugar poderosamente, em nome de Jesus. Você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Você não veio aqui por um acaso. Eu queria pedir os líderes de pequenos grupos que estivessem aqui, acolhendo esses irmãos. Hoje você veio aqui porque Deus está te chamando para um novo encontro, para um novo momento na sua vida. Você está resistindo, você está batendo cabeça. Você vai de um lado, você vai do outro, o negócio não anda. Dura coisa é recalcitrar contra os agrilhões. Vem para cá. Hoje Deus falou com você. Assume o que Deus falou com você e tenha coragem de sair do seu lugar e dizer: Deus, me perdoa. Eu estou sendo orgulhoso. Eu estou agindo com orgulho. Eu estou batendo cabeça. E eu estou achando que eu estou indo bem. Não, você não está não. Mas hoje o Senhor te pegou na curva. Hoje você achava que ia ser um dia qualquer. Não, hoje foi aquele dia que o Senhor preparou para você voltar para a casa do Pai, porque hoje Ele está aqui para te acolher, como paizinho querido, que quer te abraçar, que quer cuidar de você. Saia do seu lugar hoje e diga: Senhor, eu estou voltando hoje, eu não sei o que vai acontecer, Pai, eu estou aqui lameado, eu estou fedorento do pecado. Deus, eu nem estava conseguindo te ouvir, mas hoje o Senhor falou comigo e eu estou entendendo a tua voz, e hoje eu estou voltando, hoje eu estou aqui, paizinho querido, eu estou me entregando diante do Senhor, eu estou de volta, eu estou aqui, Senhor, e eu te peço perdão, porque muitas vezes nesse tempo eu tenho olhado para o mundo, muitas vezes eu tenho me perdido, eu tenho me enamorado com as coisas deste mundo, eu tenho me enamorado com o pecado, e eu vou de mal a pior. Mas hoje, quando fecha esse mês de rendição, eu quero me render, eu quero me entregar, eu quero me debruçar diante do Senhor e dizer: Pai, eu preciso de Ti. Não resista ao Senhor. Nós vamos orar agora. Nós vamos pedir pela vida desses irmãos amados que estão aqui, pela vida desses queridos que hoje corajosamente estão dizendo: olha, eu não sei o que é comigo, mas eu estou me entregando, eu estou me lançando, eu estou me colocando nas mãos do Senhor hoje. Pai, em nome de Jesus, toma, Pai, estas vidas que aqui estão, cada uma delas agora com poder e com graça. Deus, reveste com a autoridade do Teu Santo Espírito, reveste, Senhor, em nome do Senhor Jesus, confirma no coração esta palavra, em nome de Jesus, que esta palavra caia em terra fértil hoje, Senhor, para frutificar. Deus, homens e mulheres que, em nome de Jesus, compreenderam o que o Senhor está falando nos seus corações hoje, e eles nessa atitude de vir aqui à frente estão dizendo: Pai, eu preciso do Senhor, eu careço da Tua presença. Deus, toma cada um deles diante do Senhor agora. Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe a cada um com poder, Senhor, com graça, em nome de Jesus, confirmando, Senhor, esta decisão, confirmando, Senhor, o desejo de fazer a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, quebre toda ação de Satanás, Pai, quebre toda barreira, quebre todo, Pai, encantamento pelo mundo, Senhor. Toma cada um desses das Tuas mãos, seja com cada um agora, os abençoando com poder, com graça, revestindo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que esta decisão hoje aqui tomada seja uma decisão, ó Deus, para todos sempre, de ter prazer na Tua presença, de ter prazer com o Senhor. Os abençoe, Pai, toma eles diante do Senhor, Pai, eles são respostas de oração. Nós temos clamado por vidas, nós temos clamado ao Senhor, e nós te pedimos: os abençoe com poder e graça. A Tua palavra é libertadora, assim como o Senhor libertou Paulo. Hoje nós te pedimos e suplicamos: liberta cada um destes irmãos amados. Toda mentira de Satanás cai agora por terra, toda mentira do diabo, porque a Tua palavra nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que sejam libertos em nome de Jesus, que o Senhor acampe os Teus anjos ao redor, que o Senhor guarde a vida deles, Pai, e que ao sair daqui, Satanás seja, Deus, repreendido, e que eles tenham uma semana na Tua presença. Que o Senhor os abençoe com poder e graça, que o Senhor os guarde, que o Senhor seja com cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém.
Vamos adorar ao Senhor. Depois alguém vai anotar o seu nome, o seu contato. Se nós ainda não temos, nós queremos estar com você, nós queremos chorar com você, nós queremos caminhar com você. Existe um pequeno grupo para te acolher com muito amor, alguém que quer andar com você. Nós somos uma comunidade de pessoas imperfeitas, mas nós queremos buscar ao Senhor e queremos te convidar para fazer isso juntamente conosco. Adoremos ao Senhor, exaltemos ao Senhor, enquanto os irmãos podem voltar para os seus lugares, e assim a gente encerra esta celebração em nome de Jesus.